CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem pela internet, através do nosso canal no Facebook, nosso canal no Instagram. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, para que possamos sentir a sua presença a nos envolver, que nós possamos nos sentir mais calmos, mais serenos, mais receptivos para recebermos as sementes que nos chegarão hoje, trazidas pela nossa irmã Teresa, que vai fazer o estudo para a gente hoje. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, e hoje a gente está entrando no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos estudar hoje dos itens 1 a 3. Fazer o bem sem ostentação. E a gente tem alguns avisos a serem dados. E o primeiro que eu vou dar hoje é lembrar que hoje, dia 1º de março, às 10 da manhã, teve início a nossa reunião pública na parte da manhã. E todas as quartas-feiras agora, nós vamos ter 3 reuniões diárias. A primeira às 10 da manhã, a segunda às 15 horas e a última às 19 horas. É só escolher um horário. Na manhã também vai ter o tratamento espiritual, como acontece nas reuniões da tarde e da noite. E a gente está muito contente, porque mais um horário de reunião é mais uma possibilidade para quem não pode vir à tarde, à noite, pode vir agora na parte da manhã. Então vamos começar os nossos avisos. E o primeiro aviso continua sendo sobre os nossos estudos, o convite para que vocês venham estudar. A gente tem estudo presencial, nós temos o estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. E os estudos aqui na casa, a gente tem em alguns horários diferenciados, manhã, tarde e noite, todos os dias. Então estão todos convidados. A gente tem também a nossa live e a aula presencial na sala também. A gente tem Evangelho segunda-feira às 19 horas, 1h10 de estudo. Tem Livro dos Espíritos na terça de manhã, às 9 da manhã. Então é só escolher um horário. Ali na livraria a gente tem um marcador de livros com todos os horários. Então se alguém depois quiser saber o horário certinho, é só dar um pulinho na livraria depois do estudo, pegar um marcadorzinho de livro, que ali a gente tem todos os horários para vocês. E eu sempre falo aqui que tem uma diferença muito grande da reunião pública, né? O que a gente aprende, ouve aqui na reunião pública e no estudo, no grupo de estudo. Que aqui a gente vai ouvir o estudo e não vai poder questionar, tirar dúvida nem nada. E já na sala de estudo, na sala de aula, você tem a possibilidade de ouvir as dúvidas de outras pessoas, as suas, tirar dúvida, perguntar. Então é muito bom. O estudo esclarece muito, ajuda muito a gente a entender melhor essas dificuldades, né, que a gente está enfrentando, porque a nossa passagem aqui nesse planeta de prova e expiação, só estudando muito para a gente poder entender todo esses contratempos por que nós passamos, entender os porquês de tantas coisas na nossa vida. Daqui a pouco vai ter a salinha das crianças ali atrás, aí ela pode ficar lá com as outras crianças na evangelização, tá bom? A gente tem o atendimento fraterno, que funciona sempre depois do estudo. Então, se alguém tiver necessidade
de conversar com um médium, com um trabalhador, para obter algum esclarecimento sobre alguma dificuldade, alguma aflição, ou mesmo tirar alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é só aguardar sentadinho, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa conversar melhor com vocês. A gente tem a nossa obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados. E a gente diferente, eu sempre falo diferente dos outros anos, no início do ano vem sempre mais devagarzinho, com poucas crianças, mas esse ano as crianças já no início do ano, em janeiro, voltaram e as turmas já estão bem cheias. Então a gente pede sempre a contribuição para que a gente possa continuar distribuindo as cestas básicas para essas famílias que são assistidas aqui da casa. Ali fora a gente tem um adesivo com todos os componentes da cesta básica, então a gente está sempre pedindo ajuda, porque toda ajuda a gente agradece muito, porque não é fácil não, nos tempos de hoje, a gente montar 150, 200 cestas básicas, não é fácil, bem difícil mesmo. Mas com a colaboração de todo mundo, a gente continua com o nosso trabalho. Quem tiver interessado, então, em conhecer o nosso trabalho, só depois também do estudo conversar com o Newton ou com a Adilane, que ele vai encaminhar vocês para o trabalho, para conhecer a nossa obra social. Depois, se quiser fazer algum tipo de trabalho voluntário, a gente está sempre contando com a ajuda de todos vocês. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo. Primeiramente, a gente faz a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E depois, no momento do passe, hoje quem vai fazer a sustentação, quem vai fazer o comentário é a Vaniele, que é uma trabalhadora da casa. E hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 104, o livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual o Emmanuel, com a psicografia do nosso Chico Xavier. E a lição de número 104 tem como título A Espada Simbólica. E esse versículo que eu vou ler é um versículo selecionado por Emmanuel, que nos traz uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa fala de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação no caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante.
Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens, bons e sinceros. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado e tão querido, a esses espíritos que aqui já se encontram desde tão cedo, preparando o ambiente para nos receber com tanto amor, com tanto carinho. Que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para recebermos, Senhor, as palavras que serão trazidas pela nossa companheira Teresa. Que essas palavras possam penetrar na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos pôr em prática o Teu Evangelho, Senhor, na nossa vida diária. Pedimos ao nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman e a todos esses espíritos que formam a coluna, que sustentam essa casa de amor, que nos ampare e que ampare a todos nós. Que seja em nome desses espíritos, que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, do nosso Pai maior, pelo Teu amor, Jesus, pelo Teu amor, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. O item 1 do capítulo 13, fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Mateus, capítulo 6, de 1 a 4. Vou passar agora a palavra para a Teresa. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz infinita do Mestre Jesus possa estar conosco, possa habitar os nossos corações, que é o único caminho, verdade e vida que nós devemos seguir. O capítulo de hoje e falar sobre o nosso momento atual, porque eu acho que ninguém deixa de perceber o quanto o material está mais forte nas nossas vidas, pelo menos na vida de um grande número. A religião, a religiosidade, a espiritualidade. Olhos. Se nós estamos aqui para
Evangelho, nós falar de Jesus. Jesus é o nosso caminho em todas as horas, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus encarnado. Jesus, para nós, é guia e modelo. Então, não há como fugir de Jesus para explicar todas as situações que alteram o nosso cotidiano, porque, na verdade, Ele veio trazer isso para nós, a moral. Jesus, a partir do amor e da sua essência espiritual de pureza, trouxe para nós uma moral pautada no bem, no amor e na caridade. E quando ele fala sobre essa parte, ele deixa claro que a ostentação não está só num celular, num bem material, mas está no mau uso das nossas palavras. Quando ele diz para o leproso no segundo item: tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus disse, olha o que Jesus disse para ele: não fales disso a ninguém, mas mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho de cura. Mateus 8, 1 a 4. Ora, não fales disso a ninguém, mas mostra-te. São coisas que deixam a gente em dúvida. Ora, ou eu falo, ou eu mostro. O que eu faço? Quando ele diz, não fales, é porque ele não queria o alarde da palavra. Mas quando ele diz, mostra-te aos sacerdotes, ele quis dizer, isso é Deus. A tua cura vem da tua fé. Então, mostra-te aos sacerdotes. Então, a gente entende esse ponto da ostentação a partir do quê? Deus, o princípio de tudo. Deus é o princípio de todas as coisas. E a partir de Deus, princípio de todas as coisas, Pai, palavra maior, nós percebemos que até Jesus temia, um temor diferente, um temor de amor, alardear de uma forma vulgar a palavra do Senhor. Porque se o leproso saísse dali e começasse a falar, Jesus me curou, isso ia causar uma contenda. E Jesus não trouxe a espada para ferir, Jesus trouxe a verdade para nos esclarecer. Então, Deus, sendo o princípio de tudo, começou a incentivar a vinda dos profetas. Ora, Deus queria difundir, divulgar a palavra do amor. Por que Deus se preocuparia em difundir e divulgar a palavra do amor? Porque Deus queria a nossa perfeição, a nossa melhoria, a nossa evolução. E aí Deus começa a enviar à terra vários profetas. Esses profetas, na verdade, vieram fazer a amostragem da fé, que é o que Jesus pede ao leproso. Vai e mostra-te ao sacerdote, porque você se mostrando, não tem como duvidar.
E da palavra a gente às vezes duvida. A palavra gera situações de desconforto ou não, mas a palavra é sempre ambígua. O que se vê, como Tomé quis ver Jesus tocar, não deixa dúvidas. Então Deus começou a mandar os profetas e eles foram fazendo a preparação da moral evangélica. O que é a preparação da moral evangélica? É fazer, através da palavra, mas das ações que aquelas palavras, que aquelas pregações acontecem, chocar, bater dentro do nosso coração para nos revolucionar. Então, vários profetas vieram até que veio Moisés. Moisés veio e fez o primeiro movimento grande de arregimentação de homens. Mas Moisés não foi o suficiente. Moisés foi, vamos dizer assim, o precursor do maior movimento. Como diz a doutrina espírita, foi a primeira revelação. Para nós, para acreditarmos na magnitude de Deus. Que nada é maior do que Deus. Que o que é material é proveniente da permissão e da misericórdia de Deus. Então, Deus é tudo. O que nós temos, o que nós recebemos, o que nós conseguimos é através de Deus e da sua permissão. Porque se nós temos a lei das reencarnações, é porque nós somos muito abençoados por Papai do Céu. Cometemos falhas, erramos, falhamos, caímos, levantamos, reencarnamos. Cometemos falhas, cometemos acertos, mais agora do que antes, porque já conseguimos o esclarecimento da palavra, da doutrina de Jesus, do Evangelho de Jesus, porque eu não digo nunca, assim, eu amo a doutrina espírita, mas quando eu converso com uma pessoa que precisa de apoio, eu não digo vá para a casa espírita, eu digo encontre Jesus. Encontre Jesus dentro de você. E aí você escolha, vá para a casa espírita, vá para a igreja, vá para onde você quiser. Mas se você não se deixar habitar por Jesus, você não vai conseguir se transformar. E a vinda dos profetas foi exatamente para isso. Moisés foi um clarificador no meio de uma escuridão. E aí veio Jesus. Jesus, um dos Cristos de Deus, porque são vários Cristos, porque os Cristos são os ungidos de Deus, os espíritos de altíssima ordem, e que Jesus, por alguma situação de amor, de afinidade, de entrosamento, foi escolhido por Deus para vir assistir a Terra, ao nosso planeta. Quando eu digo Jesus é um homem assim indescritível, porque ele já estava num plano de evolução altíssimo e ele se sacrificou literalmente no seu achatamento espiritual, vamos falar assim para vocês entenderem melhor, para poder entrar na carne que ele não precisava mais. E Jesus veio como guia e mestre para começar a revolução das nossas mentes, mas principalmente dos nossos corações. Quando Jesus deixa a carne, através de Paulo, ele traz para nós o maior apóstolo que a gente já viu
sem que Paulo tivesse um conhecimento físico de Jesus diretamente. Paulo chegou a conhecer Jesus, mas de uma situação de contenda, de briga, Jesus saindo e ele entrando, e quando eles tiveram o contato realmente na estrada de Damasco, já foi espírito e matéria. E ali foi a conversão do maior apóstolo. Mas não foi pela palavra. Não foi, ele tocou Paulo pela palavra, mas ele cegou Paulo. E na cegueira de Paulo, Paulo conseguiu enxergar a verdade de Deus. Então, a palavra é importantíssima, mas as nossas ações são muito mais fortes e assambarcam e puxam e trazem as pessoas com mais força para junto de nós. Eu posso não falar nada, mas eu posso ajudar um, ajudar o outro, ninguém saber, mas aquilo ali está sendo um movimento espiritual de evangelho enorme. E é isso que ele quer mostrar para a gente. Eu não preciso ostentar nem os meus bens materiais, nem através da minha palavra, seja uma palavra de amor ou rude, mas de exibicionismo, mas sim através das minhas ações de amor. E vem a terceira revelação. O Espiritismo, que, nascido por Kardec, encaminhado pelo Mestre Jesus, faz outro movimento. E aí é o movimento do esclarecimento da verdade espiritual. Então, novamente, a ação foi mais importante do que a palavra. Notem que as mesas girantes foram primeiro notadas e somente depois, a partir do momento da seriedade de Kardec, da lucidez desse homem maravilhoso e corajoso e forte e destemido e íntegro, é que a palavra veio aparecer, porque ele começou a entender que ali havia um princípio inteligente. Então, não houve a mensagem de primeiro, houve de primeiro a ação. Os espíritos se mostraram através da necessidade de dizer assim: gente, acorda. Moisés veio, vocês não ligaram. Jesus veio, vocês deram meia importância. Não é possível que vocês não entendam que a vida espiritual é mais importante do que a material. E aí está o contraponto da não ostentação. Eu posso fazer muito bem e não aparecer. E é isso que o Evangelho quer mostrar, porque o bem da caridade material é fantástico. Mas se a gente notar que ultimamente o grande número de suicídios que estão acontecendo e nas classes mais altas, a gente entende rapidinho que aquilo ali é falta de uma coisa maior. É falta da superioridade de Deus nas nossas vidas. São jovens que estão em desespero, em ebulição e não sabem nem porquê, mas têm o melhor iPhone, as melhores coisas dentro de casa, os quartos mais luxuosos, moram em locais
de primeira linha, mas estão perdidos dentro deles. Então, de que me vale ostentar o material se eu não consigo absorver o que me salva? E o que me salva? A palavra do Senhor. A palavra do Jesus é o Senhor da vida que nos salva, que nos aconchega, que nos acolhe, que nos protege, que nos tira dos nossos piores momentos. Não é o dinheiro, não é o bem material, não é a minha casa luxuosa, não é que eu não possa ter, não, eu tenho direito com o meu trabalho a ter, isso é da lei do progresso, mas eu preciso entender que eu tenho que contrabalançar o meu material com o espiritual. Senão, tudo aquilo que eu tenho não me preenche. Quer ver um bom exemplo para a gente entender isso? Marilyn Monroe. Uma mulher no auge da sua carreira, linda, loura, perfeita, um corpo escultural, vazia, triste, convivendo com as pessoas mais ricas, mais possuidoras de fama, de glamour. E, no entanto, Marilyn se deixa sucumbir pela solidão. Então, não é que eu não possa ter, eu tenho que dosar como eu vou utilizar o que eu tenho. E aí, vem o Pentateuco através de Kardec. E é engraçado que todos os livros, se a gente for analisar, o Mestre Jesus é danadinho e Kardec mais ainda. Por quê? Porque Jesus, quando faz a divisão dos livros com Kardec, quando pontua os assuntos, ele faz como se fôssemos nós, ele faz para a gente. Ele coloca no capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos. É o capítulo 12. Um capítulo enorme que a gente tem que ler, reler, treler muito. Porque isso é uma coisa difícil para todo encarnado. Porque a gente tem que se consertar aqui e entender que eu não posso levar inimigos. Eu tenho que deixar tudo o que é daqui, deste momento de Teresa aqui, aparar as arestas, para seguir limpa, para seguir bem, para seguir tranquila. Então, o capítulo 12 é o capítulo Amai os vossos inimigos. E o que ele vem puxar de nós? A empatia. Para eu amar o meu inimigo, eu tenho que entender o meu inimigo, eu tenho que me colocar no lugar do meu inimigo. Só assim eu vou poder entender que talvez ele e eu não sejamos tão diferentes, que se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa ou talvez pior. Então, Jesus trabalha a empatia em nós no capítulo 12. Aí Jesus vem no capítulo 13 com não saiba a vossa mão esquerda, não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí a gente tem que entender que quem é mais importante? A vida material ou a vida espiritual?
um capítulo imenso, que desnuda para nós vários espíritos que se colocaram de forma difícil e várias mensagens de refazimento para nós. E aí ele vem no capítulo 14, quer dizer, 12 amai os vossos inimigos. Eu tento entronizar a empatia, aprender a empatia. Capítulo 13, que é o do nosso estudo de hoje, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Eu começo a entender que eu tenho que ser do amor e da caridade. É isso que Jesus quer falar da não ostentação. É ser amor tempo integral. Ser do bem, ser da caridade tempo integral. Para quem quer que seja. Seja bonito, feio, gordo, magro, preto, não sei se posso falar mais preto, né? Mas preto, branco, de qualquer sexo. Então, gente, são pontuações que a gente tem que prestar atenção. Aí ele vem para o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E o que o capítulo 14 quer nos fazer ressaltar? Ó, o 12 é empatia, o 13 é aprender a lei de amor e caridade, quer dizer, eu sou mais espiritual do que material. E no 14, ele me ensina a compaixão. Porque quem é que não pode, não quer e não vai cuidar do seu paizinho e da sua mãezinha? Então, tá tudo pra gente mastigado. Está tudo para a gente na maior explicação. Jesus, Espírito puro, que veio para a carne. Por que Jesus, Mestre puro, o Cristo mais lindo de Deus, vem para a carne? Porque ele precisava ser o nosso exemplo. E como é que ele é exemplo de perfeição e de modificação, se ele não passa as mesmas coisas que nós? E foi o que aconteceu. Jesus passou exatamente tudo que qualquer ser humano naquela época passaria. Viveu uma vida de trabalho difícil, andava léguas e léguas para tudo, porque tudo era distante. Não tinha carro, não tinha charrete, não tinha nada, era nas caminhadas. E Jesus ia feliz e sorridente, com fome, com sede, e ia. Porque ele se preparou para esse trabalho. E a gente tem que se preparar para o plano espiritual. E a gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem que se preparar aqui para voltar espírito melhor. Porque a gente é espírito 24 horas. Mas a gente ainda está, quando na carne, é só carne. Eu não estou nem aí para essas coisas de futuro, de vida futura, não. E aí a gente tem que modificar esse raciocínio. O sacrifício de Jesus não pode ser em vão. A gente está vendo a humanidade está bem melhor. Mas quanta atrocidade ainda se comete. Quantas dificuldades o homem ainda passa. Vamos lá para a Turquia. Aquele terremoto devastador numa escala altíssima. Aí as pessoas vão dizer: Deus é injusto? Nossa, crianças, velhos, além do terremoto, frio. Porque quem não morreu pelo terremoto, morreu pelo frio. Não, somos nós que não aprendemos.
Somos nós que, com o nosso livre-arbítrio, ainda preferimos a ostentação do que a essência divina. E aí, a gente fica assim, até estarrecido com tanta coisa, né? Jesus começa as suas pregações. São 3 anos de grandes pregações, praticamente. Dizem que ele começou no ano 27 para 28, quando ele fez a escolha dos 12, que é muito interessante, que eu vou falar para vocês. E no ano 33 ele falece. Ele desencarna, porque ele está na carne ali. Ele sofre as dores da carne. Ele sofre como qualquer homem, sem precisar. Sem precisar. Jesus se dispôs como um professor, como um mestre a ensinar com todas as situações, boas ou más, à humanidade. Jesus teve um trabalho de Hércules, porque ele sabia quem ele era, ele tinha noção da sua grandeza, porque ele era grande mesmo, mas em momento nenhum ele humilhou, ostentou o seu poder de Cristo, de Deus, aos homens. A gente só nota 2 momentos de Jesus mais. Um foi no Sinédrio, o outro foi quando ele entra no templo e vê as barracas nas vésperas da Páscoa, no desrespeito a Deus. E aí alguns dizem, não, mas Jesus não fez isso. Por que Jesus não pode ter feito isso? Se ele estava para mostrar o que não era certo. E aí ele se aborrece, ele se entristece, ele se choca. Logo depois da última viagem de Jesus, ele faz a última não, ele escolhe os apóstolos, alguns foram chamados, eu vou ler para vocês, porque eu achei bem interessante isso, e outros foram, se ofereceram. Então, quando Jesus faz a ordenação dos 12, ele ali mostra sistematicamente o que é essencial para nós. Que o material é segundo plano, que nós estamos corpo de carne, sejamos em que hierarquia social, em que situação nós estivermos, nós estamos carne. Então, não me dá o direito de me achar melhor do que uma pessoa ao meu entorno, nenhuma pessoa com quem eu convivo, nenhuma pessoa com quem eu tenho relações, amizades, ou mesmo dificuldades. E aí ele faz o chamado para a ordenação. E aí a gente vê como ele trata a palavra do Senhor, a importância de Deus vivo em nós. O respeito que Jesus tinha ao espiritual, a Deus, nosso Pai maior.
porque ele sabia que se eu vim do Pai, eu vou para o Pai. Mas eu não tenho que vir para o Pai de uma forma delituosa e voltar delituoso. Não, eu tenho que aproveitar as minhas oportunidades. E aí, diz assim no chamado da ordenação dos 12. Os 12 são os 12 apóstolos que o seguiriam até a crucificação. Que são 13, porque Madalena foi considerada uma apóstola por talvez ser uma das que conviveu com Jesus, a que mais acreditou em Jesus, sem dúvida nenhuma. Ela não tinha dúvidas do amor, da importância, da fé, da grandeza de Jesus. Em retiro solitário, passou o Senhor a noite precedente à manhã em que os 12 apóstolos foram chamados. Ele passou a noite em oração. E depois, quando raiou o dia, e enquanto muitos se reuniam para ouvir mais sobre o novo e maravilhoso Evangelho do Reino, chamou ele para mais perto de si alguns, que até haviam acompanhado devotadamente como discípulos ou seguidores, e dentre eles escolheu 12, a quem ordenou e deu o nome de apóstolos. Ora, ele fazia várias pregações, andava léguas e léguas e as pessoas o seguiam. Um grupo já era assíduo, e naquele grupo assíduo, que se tornou para ele uma assembleia, ele escolheu 12. Aí vem a explicação. Nenhum daqueles havia sido anteriormente distinguido por qualquer delegação de autoridade ou cargo. Ele não sabia quem era quem. Haviam sido contados com os discípulos em geral, quer dizer, todos aqueles que o seguiam. Embora, como já vimos, 7 deles tivessem recebido um chamado preliminar, ao qual haviam prontamente respondido, abandonando total ou parcialmente seus negócios e seguindo o Mestre. São eles: André, João, Simão Pedro, Filipe, Natanael, Tiago e Levi Mateus. Até esse memorável dia, entretanto, nenhum dos 12 havia sido ordenado ou designado para o venerável ofício. Qual a importância que Jesus viu neles? Não foi a posição social, não foi o intelecto, mas sim o ânimo de servir a Deus. Então, tanto fazia quem eles eram. Eles podiam ser ricos, como ser pobres. Isso não importava para Jesus. O que importava para Jesus era o amor, a dedicação, o ânimo, a boa vontade de seguir com Jesus, largando suas famílias, largando seu trabalho, largando seus barcos, largando seus negócios, mas entendendo que a importância do ser espiritual é maior do que a matéria pode conseguir, do que a carne pode nos dar. E aí vem o sermão da ordenação. E o sermão diz assim: Então Jesus tomou a palavra e disse: Agora, portanto, que sois embaixadores do reino de meu Pai, vos convertestes numa classe de homens distinta e separada de todos os outros homens da terra.
Jesus não sabia quem eles eram. Jesus não ligava para o que eles faziam. Jesus não se importava se eles eram ricos, pobres, qual a classificação deles. Jesus os amava pela dedicação e pelo amor e o sacrifício que eles tinham, porque nessas caminhadas eles iam sem comida, iam sem água, eles iam em cada paragem conseguindo essas coisas. Mas o amor de Jesus, o fluido de Jesus era tão poderoso que conseguia resolver qualquer problema, e eles não se importavam com esses problemas. O que eles se importavam era divulgar a palavra de Deus. Não sois apenas homens entre a terra, não sois apenas homens entre os homens, mas sois como os cidadãos esclarecidos de uma outra terra celeste, entre as criaturas ignorantes deste mundo escuro. Não basta viverdes como se estivesses diante deste momento, mas doravante deveis viver como aqueles que provaram das glórias de uma vida melhor e que foram enviados de volta para a terra como os embaixadores do soberano Pai, daquele mundo novo melhor. Do instrutor é esperado mais do que do aluno. Do dono é exigido mais do que do servo. Dos cidadãos do reino celeste é exigido mais do que os cidadãos do governo terrestre. Algumas coisas que eu vos direi podem parecer difíceis, mas vós escolhestes representar-me no mundo, como eu agora represento o Pai, e como agentes meus na terra, sereis obrigados a comportar-vos segundo os ensinamentos e práticas que refletem da minha vida terrestre, que refletem os meus ideais de vida moral para os mundos do espaço, porque nós evoluímos e tocamos de mundos. Então, tudo é gradativo. Isso aqui é muito importante. Comportar-vos segundo os ensinamentos e práticas que refletem os meus ideais da vida moral para os mundos do espaço, e aos quais eu dou o exemplo da minha vida terrestre, revelando ao Pai que está nos céus. Assim, vos envio ao mundo para proclamardes a liberdade a todos que estiverem no cativeiro espiritual, todos nós. Para júbilo dos prisioneiros do medo e para curardes os doentes de acordo com a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando virdes os meus filhos em angústia, falai a eles, encorajando-os. Isso é de arrepiar, gente. Isso é lindo porque Jesus deu aos 12 a responsabilidade da revolução, que eles até, de uma certa forma, não conseguiram totalmente. Foram importantíssimos. E, novamente, Jesus vem buscar ajuda. E neste mesmo chamado, nesta mesma ordenação dos 12, Jesus profere o Sermão do Monte, onde ele dita as bem-aventuranças, que eu não vou ler todas, só vou ler os seus títulos, e que ele diz assim, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça. É a justiça do homem? Não, é a justiça de Deus. É entender a lei divina como a única forma de crescimento espiritual. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, as bem-aventuranças são 8 alinhamentos que nos dão toda a moral evangélica de Cristo. Quando Jesus diz bem-aventurados, Jesus quis dizer as sublimes venturas, estados de felicidade completa a esses pobres de espírito, a esses mansos e pacíficos, a esses pobres, aos misericordiosos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem direito, pelo nosso livre-arbítrio, de escolher o que a gente quer, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que nós não estamos aqui a passeio para ter o melhor carro, a casa mais bonita, tudo que é de material, que hoje eu compro um celular, que não é mais nem celular é para idosos, igual a mim. E a gente troca em 1 ano, em 3 meses, e as pessoas estão... Saiu um modelo novo, as pessoas já estão querendo aquilo ali. É errado? Não. Não é errado, mas as pessoas têm que entender que isso é uma parte só. Uma pequenina parte. O que vai nos consubstanciar como espíritos diante de Deus é como Jesus fala. A importância não é do cargo, não é do social, não é do intelecto. O intelecto é importante, o estudo é importante, mas a importância é do meu coração, das minhas mãos, do meu pensamento positivo e de amor. Então, eu só vou ser um espírito que vai participar da transição planetária se eu começar a entender que a minha vida espiritual é 24 horas por dia. E a gente vê isso toda hora, crianças falecendo. Uma criança, o que a criança aproveitou daquilo? Aquilo ali é um corpinho de criança, mas é um espírito que veio receber o seu aprendizado. E a gente tem que colocar isso nas nossas cabeças. Não é o tamanho, nem o poder. É a evolução espiritual. Porque às vezes uma criança tem uma evolução enorme, é um espírito muito lindo, e um adulto ainda cheio de deficiências, lá ao lado daquela criança. Conduzindo um espírito que veio para conduzir. Porque muitas vezes acontece isso, um grupo familiar, em que o espírito é muito mais, é criança ainda, muito mais evoluído, mas ele vai crescer, e ele vai ajudar, e ele vai amparar aquela mãe, aquele pai, aquela família. Ele vai trazer luz para aquele ambiente. Então, não importa o nosso tamanho, nem o nosso poder. Importa é o quanto a gente está disponível, se deixando entregar as oportunidades de evolução espiritual. As bem-aventuranças são para nós
as bênçãos prometidas pela retidão. Porque quando ele diz sublimes venturas, que é o que é a tradução de bem-aventuranças do aramaico, para vocês, que são isso, é porque ele quer que a gente entenda que o melhor nos espera, mas só depende de nós. Só depende o ganho da gente ajudar, da gente amparar, da gente ouvir, da gente abraçar, da gente acolher, da gente amar. Não é do outro que está recebendo, o outro agradece, mas é nosso. A doutrina espírita mostra isso muito bem. Quantos espíritos dão testemunho do bem que receberam por amor, do bem que receberam pela bondade das pessoas, pelo acolhimento, pelo aconchego. Então é isso que a gente tem que entender, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como eu disse no início. Nós não podemos fazer paralelo ou parâmetros entre o bem material e o bem espiritual. Nós temos que entender, sim, que o bem espiritual é a nossa condição, é o nosso caminho, é a nossa meta. Abrir o nosso coração para nós, porque quem não se ama, não ama. Quem não se cuida, não cuida. Quem não se acolhe, não acolhe. Isso é fato. Então a gente tem que estar bem conosco para poder estar bem com o outro. E quando a gente passa a perceber isso, nossa, Jesus agradece. Os nossos anjos da guarda estão mais perto de nós e às vezes dão sinais, nos intuem e a gente vai pelo caminho errado. Então a gente, quando está numa ligação espiritual maior, a gente começa a entender os sinais de Deus. Então que a gente possa, a partir de hoje, pensar nisso mais um pouquinho, ler essas três sequências de capítulos, que eu vou ter empatia, que eu vou aprender a lei de amor e caridade e que eu vou ter a compaixão numa sequência. E que a gente possa sair daqui hoje melhor do que a gente entrou. Com a consciência de que problemas existirão, que mágicas não acontecerão, mas que se eu me propuser a servir a Deus, a confiar, a acreditar, a perseverar na palavra do Senhor, isso é certo. Teresa d'Ávila diz assim: crê, confia e persevera. Leon Denis já diz: crê, confia, persevera e segue. Então, a chave é sempre a mesma: crer, confiar e perseverar. Crer, confiar e perseverar e seguir, mas não a vida terrena, para frente e para o alto. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigada, Teresa. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria só de ver se alguém que está sentado na parte de trás não passou pelo tratamento. Pode sentar na parte da frente, por favor, para que possa receber o passe. Vou pedir aos médicos que se coloquem, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos aos nossos guias espirituais.
Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigo e irmão, Jesus, médico dos médicos, que nós possamos nesse momento, Senhor, através dos nossos médios, receber os fluidos necessários ao nosso refazimento. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores da nossa cura e do nosso melhoramento. Que seja em nome de Jesus, em nome desses espíritos amorosos que aqui se encontram, e em nome de Deus, que nós possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. Não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 34. O que Jesus quis dizer quando ele disse que não vem trazer a paz? O que a gente entende como paz para nós, né? A paz para nós é aquele momento de relaxamento, o momento de ociosidade. Então, o que Jesus veio nos mostrar? Que a paz de Jesus é diferente da nossa paz, desse momento de ociosidade. A espada de Jesus, a espada que Jesus nos coloca, é o nosso serviço, é o conhecimento da palavra de Deus, é o serviço ao próximo, é o serviço na caridade. Então, Jesus nos traz a espada como o símbolo da palavra de Deus, o caminho para alcançarmos a perfeição e o aperfeiçoamento moral. Através da nossa dedicação ao trabalho e ao auxílio ao próximo. O nosso serviço no auxílio ao próximo, nos ensinando os valores morais, que mais importantes que valores materiais, como disse a nossa querida irmã Teresa. Então, Jesus veio nos mostrar que Ele, nos exemplos que Ele nos trouxe na vida dele, no momento dele na Terra, Jesus veio nos mostrar que a caridade, o serviço, servir ao próximo, estar sempre alerta e trazer junto com nós o coração benevolente, o coração bondoso. E Emmanuel nos diz: ai daquele que dorme, estranho ao processo santificante. E continua: buscai a mentirosa paz da ociosidade e desviar-se da luz, fugindo da vida e precipitando a morte. Ou seja, passar a vida se dedicando ao ócio é perder a sua chance de evolução, é jogar sua existência no lixo, estragar a sua caminhada. Então, sigamos no exemplo maior de Jesus, que veio nos trazer a espada renovadora e nos trazer a verdade da paz. Que possamos, juntamente com Jesus, encontrar a paz, o amor e a serenidade para nos tornarmos cada vez mais bons e sinceros, e que a gente possa sempre, como o exemplo de Paulo de Tarso, como o exemplo de Kardec, seguir o nosso caminho no serviço do bem e no serviço do exemplo de Jesus. Por termos chegado à sua casa, atendido ao teu chamado, escutado as tuas palavras, os ensinamentos do teu Evangelho. Que possamos, Senhor, continuarmos firmes no nosso propósito de melhorarmos a cada dia mais a nossa caminhada evolutiva. Que esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que prepararam o ambiente, que nos receberam, que nos trataram, continue conosco, continuem fortalecendo essa casa, continuem fortalecendo os dirigentes dos planos físico e espiritual da nossa casa. Que nós, trabalhadores do Cristo,
continuemos perseverando, nos esforçando e nos melhorando a cada dia mais. Que possamos, Senhor, no retorno aos nossos lares, sermos acompanhados e que lá, ao chegarmos, continue nessa vibração de amor que recebemos dessa casa. Agradecidos ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar e a tantos outros queridos e queridas, companheiros e espíritos amorosos de caminhada, por tudo que recebemos. Que seja em nome desses espíritos que sustentam a nossa casa, que seja em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome e pelo amor de Deus, nosso Pai, que pedimos e agradecemos pelo teu trabalho na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor.